sou a Camila, sou gerente de marketing aqui da ScorePlan, e hoje eu tenho aqui comigo, então, o Mauro Dávila, que é consultor especialista na área de controladoria, de gestão do orçamento. Inclusive, o Mauro esteve aqui com a gente hoje de manhã também falando sobre orçamento empresarial, sobre planejamento orçamentário, e agora ele está aqui novamente para compartilhar um pouco mais de conhecimento aí com a gente. Temos também o João Paulo Coleoni, que é o CEO aqui da ScorePlan, ele também vai falar um pouco sobre a parte de tecnologia aí aliada à gestão orçamentária, que é muito a experiência que ele tem também. E aí temos a presença ilustre da Gisele Sartori, que é controller do grupo Bertolini, cliente da ScorePlan. Então ela vai falar um pouquinho na prática sobre como foi, né, aplicar a tecnologia na gestão orçamentária da empresa. Sejam bem-vindos, então. Agora eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem brevemente para o pessoal. Fiquem à vontade. Bom, eu sou oriundo da área de tecnologia, né? Eu trabalhei 18 anos em empresas de desenvolvimento e implementação de ERP, depois 15 anos, não somem os anos, por favor, tá? Depois 15 anos em consultoria, né? Também com tecnologia, mas já a tecnologia apoiando a área de controladoria através de ferramentas como o BI, o próprio BSC. Tenho graduação em Ciências da Computação, MBA em Gestão Empresarial e especialização em Controladoria, e dentro desses 15 anos de consultoria, por praticamente 5 anos, eu assumi a controladoria de uma indústria de alimentos. Então, eu senti na prática as dores de fazer a gestão orçamentária sem ter uma ferramenta adequada. Tanto é que, encerrado, findo esse processo de controller, a gente fez uma parceria com a ScorePlan e buscou colocar toda essa experiência de tecnologia e de controladoria nas funcionalidades do gestão orçamentária do ScorePlan. Sentiu na pele como é fazer a gestão orçamentária no papel de pão, como falou o Rodrigo hoje de manhã. Eu não cheguei a pegar papel de pão, mas peguei o Excel. Boa tarde, pessoal. Sou o João Paulo Coleoni, sou CEO da ScorePlan. Eu tenho mais de 25 anos de experiência também na área de tecnologia. Então, desde desenvolvimento, análise, implantação de ERP, desenvolvimento, né, de várias soluções, né, ERP, que é bem complexo, BI, força de vendas, então, várias áreas. CEO da ScorePlan também, essa plataforma SaaS, né, nuvem, que a gente vai estar falando um pouquinho mais agora, né, um outro projeto nosso, né, uma startup. Também fui CEO, co-founder da Skill, recrutamento e seleção inteligente, já fiz o exit, foi vendida, né, para uma outra grande empresa. Então, vários negócios, né, que até hoje são negócios de sucesso. E vou falar um pouquinho aqui com você sobre essa jornada, né, do orçamento usando a tecnologia, né? Isso a gente vai estar vendo um pouquinho com vocês aqui hoje, com o Mauro e com a Gisele também. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Gisele Sartori, sou controller do Grupo Bertolini. Tenho aí de experiência já há 17 anos nessa área de controladoria e custos, gestão de custos, e atuando em todas as áreas afins, né? Planejamento estratégico, gestão de despesas e estoques, implementação de sistemas de custeio em vários ERPs. Então, a ideia hoje, né, receber esse ilustre convite para a gente poder compartilhar aqui entre os colegas de profissão como foi o nosso processo de implementação e como está sendo, né? Porque nós estamos em pleno processo de orçamentação aí para 2022 e revisitando o planejamento para 5 anos. Então, obrigada, né, pela presença de todos vocês. Espero que a gente consiga aqui trocar as nossas experiências e nos ajudar. A gente que agradece aí a tua presença e a tua disponibilidade. Gisele, a tua também, Mauro. E vamos lá, né? Eu sou só da área de marketing, então eu só vou fazer o intermédio hoje. De orçamento, eu só entendo o básico. Bom, pessoal, a gente vai começar com uma aulinha aí do Mauro, falando um pouco sobre a gestão orçamentária.
E aí depois a gente vai fazer um bate-papo e vocês que forem tendo dúvidas, quiserem fazer alguma consideração, comentário, podem colocar no chat. No final a gente vai ter alguns momentos aí para discutir essas dúvidas de vocês, então fiquem bem à vontade. Mauro, agora eu passo a bola para ti, então se você quiser compartilhar a tela e iniciar a sua apresentação, fique à vontade. Bom, vamos iniciar com um alinhamento de conceitos, porque é uma dúvida que surge frequentemente, inclusive a própria Camila me fez essa pergunta e pediu para tratar nesses webinars. A questão o que é planejamento orçamentário, o que é planejamento financeiro e o que é a gestão orçamentária. Bom, tratando do que cada um faz de entrega para a gestão da empresa, tá? O planejamento orçamentário, ele demonstra o resultado, tá? A ferramenta, o produto, a entrega que ele faz é o DRE, os indicadores de resultado. Já o planejamento financeiro, além do DRE, tá? Ele demonstra toda a situação financeira da empresa, tá? O orçamento de capital e investimentos, também conhecido como CAPEX, tá? O orçamento do fluxo de caixa e o orçamento do balanço patrimonial. Já a gestão orçamentária é todo o processo de acompanhamento, análise e tomada de decisão sobre o previsto, realizado e tendência de um orçamento, tá? Então, além do acompanhamento e tomada de decisão, eu vou usar de recursos como a projeção de cenários para fazer a minha gestão orçamentária. Então, é bem importante alinhar isso, porque realmente é bastante confuso para muitas pessoas do que trata cada um desses processos de gestão. Bom, nós vamos focar aqui na gestão orçamentária, que é a parte do DRE, do demonstrativo de resultado, né? Então, aqui eu estou apresentando de forma bem simples um demonstrativo de resultado clássico, né? Os seus componentes, que eu vou passar a detalhar a partir desse slide aqui. Então, como é que eu estruturo? O que eu tenho que informar uma ferramenta, seja um papel de pão, seja um Excel ou uma ferramenta mais elaborada tecnologicamente, para montar meu orçamento. Eu começo com o orçamento da receita de vendas, tá? E aqui uma recomendação, tá? Não trabalhar com um número fechado de receita de vendas, estruturar isso em unidades filiais, que são os canais de venda. Dentro das unidades filiais tem uma estrutura de gestão, de supervisão de vendas e representantes, no caso de uma indústria. Se eu trabalhar se o meu segmento for um varejo, meus canais de venda daí podem ser lojas, pode ser o e-commerce, tá? E além de canais de venda, eu segmentar meus produtos em linhas, para que me facilite não só o processo de orçamentação, mas também depois o acompanhamento do previsto, realizado e também dos resultados. Então, é bem importante, nessa parte da receita de vendas, fazer essa estruturação para suportar melhor o processo de planejamento. Depois, para compor a receita líquida, eu tenho a parte das deduções de vendas, que basicamente são os impostos e as devoluções. Isso vai me gerar a receita líquida, tá? A partir daí eu tenho os custos variáveis, que são conhecidos contabilmente como CPV na indústria, CMV no comércio e CSV na prestação de serviço. Também vou fazer essa projeção. A partir dessa projeção, eu vou ter a minha margem bruta. Depois disso, eu tenho as despesas variáveis de venda, né? As mais clássicas são fretes e comissões. Elaborado isso, eu vou ter minha margem de contribuição. A partir disso, as despesas operacionais, que é o meu custo fixo, que eu vou estruturar em contas contábeis e centros de custo. Esta é a parte mais trabalhosa do orçamento, tá? Uma vez elaborada, eu já vou ter meu EBITDA, que é o resultado operacional da empresa. E depois tem a parte das outras receitas e despesas financeiras e não operacionais, tá? E a depreciação, que vão compor o meu lucro líquido, que é o resultado final da operação. Bom, então, a partir disso, eu vou ter um DRE projetado, demonstrativo do resultado projetado. Aqui alguns indicadores bem importantes que não podem faltar num demonstrativo de resultado e numa boa gestão orçamentária. Primeiro, o lucro líquido é o resultado, é a última linha, né?
Só que tem um porém, é que o lucro líquido ele tem um efeito da depreciação e das receitas e despesas financeiras. Ou seja, se eu sou uma empresa capitalizada, eu tenho aplicações financeiras, o resultado, a remuneração dessas aplicações, ela vem para o demonstrativo do resultado e ela compõe o lucro líquido. Por outro lado, se eu sou uma empresa endividada, não necessariamente um endividamento por problemas financeiros, mas pode ser um endividamento bom, um endividamento para investir no meu parque fabril, para automatizar processos, né? Isso, a despesa financeira recorrente desse endividamento, ela também vem para o resultado, pelo lucro líquido, além do efeito da variação cambial. Se eu sou uma empresa que importa ou exporta muito, e da própria depreciação. Se eu investir em equipamentos, em estrutura fabril, eu vou ter uma depreciação mais alta nos primeiros anos, e isso, entre aspas, vai contaminar o meu resultado do lucro líquido. Por isso que eu tenho que olhar para avaliar o resultado efetivo que a minha operação gera, eu tenho que olhar para o EBITDA, que é o resultado operacional da empresa sem o efeito da depreciação e despesa e receita financeira. Por isso que sempre se fala em EBITDA, resultado se mede em EBITDA, a avaliação de empresa se mede em EBITDA. Mas eu tenho que olhar sim para o meu caixa, eu tenho que ver a minha capacidade de geração de caixa, então tem um outro indicador muito importante que é a geração de caixa, que eu pego é o meu lucro líquido sem o efeito da depreciação, porque receitas, despesas financeiras e variação cambial vão ter impacto no caixa, a depreciação é que não tem. Por isso que EBITDA e geração de caixa são até mais importantes do que o indicador do lucro líquido. Bom, além disso, o orçamento permite projeção e simulação de resultados e indicadores a partir de cada cenário possível. Eu vou estruturar um plano, meu plano principal, né, e vou simular cenários. E 2022, que está vindo aí, mais do que nunca exige a projeção de cenários, até pelo impacto que ainda tem da Covid, do retorno da Covid. No Brasil é ano eleitoral, muitas incertezas, aumento de custo, matéria-prima, combustível, dólar. Então, mais do que nunca, vamos precisar projetar cenários e essa ferramenta estruturada vai permitir isso, tá? E, consequentemente, tomar as melhores decisões para o caixa da empresa. Alguns outros benefícios agregados que são consequência de eu ter um processo orçamentário, tá? Antes de apontar aqui os benefícios, é importante ressaltar que um bom planejamento orçamentário, eu faço ele por mês, mensal, para o próximo período, para o próximo ano, né? E ainda faço uma projeção anual de mais 4 anos à frente, tá? Então, mensal o ano seguinte e mais uma projeção anual 4 anos, que vai me dar um horizonte de 5 anos, tá? Isso, consequentemente, vai me permitir fazer a avaliação do valor da minha empresa. Existem vários critérios de valorização de uma empresa, mas um bem clássico e até bastante utilizado é a projeção do EBITDA por 7, 8 anos. A grosso modo, eu posso dizer que a minha empresa vale a capacidade de geração de EBITDA ali por 7, 8 anos, de descontado o endividamento. Claro que não é tão simples assim, mas a grosso modo é uma forma de avaliação. Então, eu tendo o processo de orçamentação, a minha gestão orçamentária, por consequência, eu vou ter esse benefício, tá? Reforçando que o valor de uma empresa ele não é medido pelos seus ativos, não adianta ter as melhores máquinas, os melhores robôs, o melhor sistema de automação se a minha capacidade de geração do resultado não for satisfatória. Bom, se fala muito em conceitos e práticas de orçamento, tá? Eu sempre defendo que não existe a melhor prática, existem várias práticas e a melhor é explorar o que cada um dos conceitos tem de melhor e mais aplicável ao meu negócio. E eu vou aqui apresentar com mais ênfase os que a gente aplica, né? E que eu entendo que trazem mais benefícios para as empresas. O primeiro é o orçamento matricial nas despesas operacionais, tá? Então, normalmente, eu tenho entidades no processo de orçamento. O que são entidades? São unidades, filiais
e dentro de cada unidade filial, os centros de custo. Tá? E para gerir essas despesas operacionais, eu preciso atribuir responsabilidades. Essas responsabilidades são normalmente dos gestores das áreas onde estão cada um dos centros de custo. Ok. É um bom início para começar a gestão orçamentária, tá? Mas esse processo ele tem que evoluir, porque eu tenho contas muito significativas, de valores muito representativos. Aqui eu tenho elencado algumas delas, que a gente denomina de pacotes de contas, né? Porque é um conjunto de pacotes, e a principal delas, na maior parte das organizações, é o pacote de recursos humanos. Tá? Então, o gestor de cada área ele consegue gerir o seu quadro de pessoal, os seus postos de trabalho, mas no pacote do orçamento dos recursos humanos, eu tenho uma série de outras contas, que são os encargos, os benefícios, assistência médica, transporte, alimentação, que isso não está na gestão de cada área, de cada centro de custo. Isso tudo é do RH. Então, nada mais correto do que passar toda a gestão do pacote de recursos humanos para o RH. Claro que vai ser uma gestão conjunta com o gestor de cada área, mas esse é o exemplo de uma gestão cruzada, que é o orçamento matricial. A partir do momento que eu combino a gestão das entidades com a gestão das contas pacotes, isso compõe o orçamento matricial. Outros casos de pacotes, como é que eu defino os pacotes? Que pacotes eu vou trabalhar? Bom, aqueles que têm despesas altas representativas e que são comuns, elas ocorrem em praticamente todos os centros de custo. Outros exemplos que devem ser pacotes, é as despesas de viagem e as despesas de manutenção numa indústria, por exemplo, que são custos bem representativos. Depois tem o tão falado OBZ, Orçamento Base Zero. Bom, antes de entrar no Orçamento Base Zero, eu vou falar do Orçamento Incremental, que também é uma técnica bastante utilizada para quem está começando o processo de orçamento. O que é o Orçamento Incremental? O Orçamento Incremental, eu vou partir do meu histórico de despesas, receitas também, né? Vou partir do meu histórico, né? Histórico contábil e de vendas. Vou fazer algumas projeções de incremento ou até de redução, por isso que o nome dele é incremental, e a partir daí eu tenho o meu orçamento para os próximos exercícios. Bom, muito bem, quais são os problemas dele? Eu não estou repensando nada, eu não estou reavaliando nada, e eu corro sério risco de trazer muitas ineficiências que representam custos que estão embutidos no realizado dos exercícios anteriores para os exercícios seguintes. É aí, então, que se aplica o orçamento base zero. O base zero, eu não olho para nenhuma informação do passado, eu tenho que compor ele realmente, por isso que ele é base zero, do zero, né? E compondo meus processos, ver os custos associados, o quadro do pessoal, as despesas e constituindo ele. Bom, posso usar, como eu disse, a melhor técnica orçamentária é que combina as melhores práticas de cada um desses modelos. Tá? Então, o orçamento base zero é aplicável para o RH, sim, porque o RH, eu corro um sério risco de se usar o orçamento incremental, cometer um erro muito grande de projeção. Primeiro, porque na área de RH tem muitos custos trabalhistas associados a processos trabalhistas, a rescisões e indenizações, que isso eu tenho que isolar no momento da orçamentação. E é muito importante também, quando eu estiver fazendo o orçamento do RH, eu não olhar o quadro de pessoal existente. Eu ir para dentro dos meus processos, avaliar processos, inclusive oportunidades de automação, para reduzir postos de trabalho e ter mais eficiência. Por isso que aí sim se aplica o orçamento base zero. Energia elétrica também na indústria é um outro caso de aplicação do orçamento base zero, porque o passado vai depender de quanto eu produzi, agora eu posso ter ampliado minha capacidade de produção, os contratos de energia normalmente são feitos do mercado livre, aí tem cláusulas de contrato, e é uma oportunidade também que, dependendo da minha demanda que eu vou ter de energia elétrica, de renegociar contratos de energia. Então, é uma outra aplicação do orçamento base zero. Mas eu não posso simplesmente esquecer o histórico. O pacote das despesas gerais, que a gente chama, né, os gastos gerais, é bastante importante eu analisar o histórico. Eu não posso simplesmente eliminar a informação histórica, eu tenho que usar ela.
até para ter a informação de quem são meus fornecedores, reavaliar e até talvez renegociar com alguns fornecedores. Tá? Então, eu entendo que essa é a aplicação do orçamento base zero incremental, é dessa forma. Depois tem o conceito do forecast. O que é o forecast? Aconteceu bastante nesse ano. Eu tenho o orçamento do ano projetado, mas por muitas mudanças de cenário, como foi o caso da pandemia, e aumento de custos pós-pandemia também, eu tenho que parar e dizer, não, espera aí, esse orçamento não é mais viável, então eu vou parar, replanejar, congelo o realizado dos meses transcorridos e faço um novo plano para os meses subsequentes. Esse processo é chamado de forecast. Depois ainda tem o orçamento colaborativo, também bem importante, que é o processo dos gestores atuarem colaborativamente no processo de construção do orçamento. Não apenas na avaliação do previsto realizado, mas sim na proposição dos valores do orçamento. Tá? Também tem outras técnicas aí, mas eu vou me concentrar nessas aqui que eu entendo como serem as mais relevantes e mais importantes. Bom, quais são as etapas de elaboração? Eu não tenho nenhum orçamento ainda, eu vou elaborar o primeiro. Tá? Primeiro, eu tenho que compreender a contabilidade da empresa. Sim, porque nós estamos falando do demonstrativo de resultado, que é uma ferramenta contábil, e tudo vai vir da contabilidade. Então, eu tenho, não que eu precise ser um contador, eu mesmo fui controller de uma indústria por quase 5 anos e eu não sou contador. Eu venho da área de tecnologia, para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho que compreender a contabilidade, eu tenho que entender a estrutura de contas contábeis, centro de custos, saber o que significa, afinal, tudo vai vir de lá. E eu diria o seguinte, para o primeiro orçamento, praticamente em todos os projetos de implantação de orçamento que eu participei, a gente precisou reestruturar a contabilidade não enquanto pessoas, mas enquanto contas contábeis e centros de custo, para ficar mais adequado, para ter uma melhor gestão. Normalmente precisa abrir mais centros de custo dos que as empresas trabalham convencionalmente quando não tem o processo de orçamento. Depois, eu tenho que ter claramente definidos os objetivos e metas da organização, né, para ter as diretrizes e as premissas do orçamento. O que é a premissa do orçamento? Bom, eu quero ter um EBITDA de 15%. Essa é a mais clássica. 15%, claro que eu estou usando um exemplo. Para algumas organizações, chega até a 30%. Para outras, pode ser 10%, 7%. Tá? Eu quero crescer minhas vendas em tanto por cento, quero ter um market share, e isso vem do planejamento estratégico. E quem usa a metodologia de BSC, indicadores, que eu recomendo, normalmente a perspectiva financeira do BSC vai tratar desses indicadores que vão determinar as premissas para a gestão orçamentária. Um outro processo bastante importante que não está claro ali no processo do DRE é o planejamento de vendas versus capacidade. Não adianta, o DRE vai aceitar uma projeção de vendas, ele vai fazer a projeção do resultado baseado nas minhas despesas, mas ele não vai olhar para a capacidade fabril. Então, eu posso estar, no caso de uma indústria, mas é a capacidade de distribuição, por exemplo, no caso de um outro segmento. Então, eu vou poder estar montando um orçamento, olhar para ele e achar ele viável, e quando eu vou operacionalizar ele, a minha fábrica não consegue produzir, não tem capacidade para produzir o que foi projetado de vendas. Então, isso é importante, isso pode ser resolvido facilmente em Excel, não é todo aquele parafernália de Excel que necessita para um planejamento orçamentário, mas eu preciso ver minhas vendas projetadas, cruzar com os meus gargalos de produção e ver se é viável, se eu tenho capacidade produtiva para fazer essa venda, porque se eu não tiver, eu já vou ter que fazer um investimento nas plantas, né? E já gerar um outro orçamento de investimento ali, que é o CAPEX. Isso é fundamental para depois, sim, começar o processo efetivo de montagem do orçamento. Na prática, então, a partir do planejamento estratégico, como eu citei, são definidas as premissas básicas de indicadores e resultados projetados.
Os gestores elaboram seus orçamentos observando as premissas, então aqui já entra o conceito do orçamento colaborativo. A controladoria consolida o orçamento e projeta o resultado, né? E aí ela vai ver se os orçamentos que foram projetados por área de vendas e cada um do centro de custo, cada uma das unidades, ela vai atender às premissas básicas que vieram do planejamento estratégico. Se não forem atendidas, volta para o processo, replaneja até que elas sejam atendidas. Ou, se não é viável atender às premissas, vai ser negociado com a direção, né? Então, a partir daí, depois que a controladoria passou por essa etapa, o orçamento é apresentado e aprovado em conjunto pelos gestores, controladoria em conjunto com a direção. Aqui é importante ressaltar o papel da controladoria, ela tem papel fundamental em todo esse processo, ela coordena e consolida o processo orçamentário, mas a elaboração é responsabilidade dos gestores de forma colaborativa. Mensalmente, após o fechamento contábil, que eu recomendo que, para ter uma gestão ágil, ele não deve passar do 5º dia útil do mês seguinte, a controladoria deve disponibilizar o demonstrativo de resultados do realizado e os respectivos indicadores. A controladoria é responsável por disponibilizar as ferramentas para a gestão orçamentária, mas ela não é responsável pela tomada de decisão sobre o resultado, que é a responsabilidade dos gestores. Tá? Então, indo para a prática, ele não é um processo complexo, mas é bastante trabalhoso para montar o primeiro. Bom, eu não tenho um processo orçamentário. O que eu tenho que fazer? Onde eu começo? Bom, é recomendável que tu contrate, ou se já tem no quadro, na equipe, um profissional que tem alguma expertise do processo de gestão orçamentária, que tenha trabalhado em outra empresa, que já tenha alguma experiência, ou se contrate uma consultoria especializada para dar esse pontapé inicial de estruturação. Isso é importante. Começar sem know-how não vai dar certo, infelizmente, tá? Então, além de uma boa estrutura profissional na área financeira, a área contábil é muito importante, mas a área contábil ela tem que ter uma orientação gerencial, tá? E aí que entra o papel do controller, tá? O controller, ele muitas vezes é oriundo da área contábil, mas ele tem uma orientação gerencial, tá? O ponto de atenção, o orçamento de RH, pelos itens que eu falei antes, aí se aplica ao orçamento base zero, orçamento colaborativo, não, matricial, mas ele demanda muito trabalho, ele é muito trabalhoso. Dá para dizer que praticamente o orçamento de RH é um outro processo orçamentário dentro da gestão orçamentária. Então, envolver o RH, isso é fundamental, criar a cultura no RH, né? E, uma vez estruturado, ele se tornará uma ferramenta de uso natural e contínuo e estará disponível para replanejar rapidamente sempre que necessário. E nos últimos anos e nos próximos, ele vai ser muito necessário em virtude dos cenários que nós estamos projetando. Fatores críticos de sucesso. A cultura, né? Então, é regra, a partir do momento que eu implementei, todo ano para o exercício seguinte, normalmente a partir de setembro a gente já começa o ciclo orçamentário. A disciplina, que é obrigatório, o acompanhamento mensal do previsto, realizado e tendência, não é só previsto, realizado, a tendência. O comprometimento, onde todos os gestores precisam estar comprometidos com o planejamento e acompanhamento, então a etapa inicial de planejamento e depois o acompanhamento, e uma ferramenta. Dá para fazer no Excel? Dá, mas com certeza com um sistema de gestão orçamentária esse processo vai se tornar muito mais tranquilo. Depois, aí na sequência, nós vamos mais aprofundar mais com o João Paulo e a Gisele essa questão. Bom, para finalizar, então, o que é gestão orçamentária? Tá? Acompanhamento do previsto, realizado e tendência. Aqui eu vou citar um exemplo. O que é tendência? Tá? Imaginem a receita de vendas. Eu tenho lá o meu orçado e o meu realizado. Bom, eu tenho que acompanhar o realizado mensalmente, ok? Não é mensalmente, não. Para fazer uma boa gestão orçamentária, eu tenho que olhar a tendência dia a dia. Diariamente, eu tenho que ter relatórios. Isso pode ser resolvido num sistema de gestão orçamentária ou um próprio BI. O relatório que avalia o meu orçado, o meu realizado e me calcule a tendência, tá? Então, eu chego a ponto de calcular quanto que eu tenho que realizar por dia de venda para atingir meu orçamento de vendas, tá?
Depois, onde variar, eu tenho que identificar as causas, fazer planos de ação, projetar cenários, a tomada de decisão, não adianta só analisar, acompanhar, analisar se eu não tomar decisão, e ferramentas. Então, além do uso das ferramentas do sistema de gestão orçamentária, um BI também é importante quando eu precisar fazer um detalhamento, fazer drill downs, ir lá no nível de detalhe para entender a composição de uma receita ou uma despesa, e o próprio ERP, o recurso das alçadas, porque o processo funciona da seguinte forma: eu monto meu orçamento, tá? Eu monto meu orçamento por conta e centro de custo, mas eu não devo esperar acontecer, fechar o mês para ver, não cumpri o orçamento, o que aconteceu. Eu posso fazer um bloqueio disso lá na hora do pedido de compra, no sistema de alçadas. Um bom sistema de ERP deve contemplar alçadas para que a alçada de compra, se eu extrapolar o valor do orçamento, ou se eu chegar perto de um limite, a partir de um percentual que eu possa estabelecer no sistema, ele já me bloqueia, tá? Então, gestão orçamentária é um processo bem amplo. É um processo que envolve várias ferramentas e envolve toda a empresa. É isso, pessoal. Obrigada pela aula aí, Mauro. Bom, pessoal, vão mandando as dúvidas de vocês aí no chat. Eu já tenho algumas engatilhadas aqui para compartilhar. Acredito que também sejam dúvidas de vocês, mas podem ficar à vontade e contribuindo. João Paulo, no tempo, assim, na experiência que tu tem em gestão de empresas, eu sei que tu tem um grande conhecimento também dessa parte de gestão orçamentária na prática. Como que as empresas costumam fazer a gestão orçamentária, né? Através de que tipo de ferramentas e como que funciona isso? Camilo, o que se vê muito, né, das empresas fazendo isso bastante, né, e temos contato com vários consultores, muitos fazendo em Excel, né, que é um processo bem trabalhoso, né, isso, quando a gente teve o contato do Mauro, justamente foi usar a tecnologia para resolver essa questão, né, trabalhosa de se fazer em Excel, né, tu até consegue, o trabalho inicial, que é bastante ali, que o Mauro citou, né, ele é muito parecido, o Excel e fazendo Escolhe Plano, mas depois tu tem todo um ganho, né, que a gente vai detalhar mais na frente ali, com uma plataforma, né, tecnológica, que com Excel tu vai ter muito trabalho, né. Então, vai criar um cenário, bom, vai copiar todas as planilhas, mudar todos os links, tudo isso, né. Então, o que eu vejo hoje é que ainda tem muita gente fazendo isso dessa forma, né. Então, tu gasta muito tempo, né, operacional, né, muito tempo na operação de montar o orçamento ou de criar um novo cenário, do que propriamente fazendo o orçamento rodar e fazendo as análises, né. Muita gente fazendo em Excel e muita gente não fazendo ainda, né? A gente comentou isso hoje de manhã, a gente sabe que esse cenário aí está muito longe de ser o ideal, mas que ainda é bastante comum aqui no Brasil, né? Quando eu falo em aqui. Mauro, como tu tem bastante experiência em campo, né? E tu é da área de tecnologia também, como você comentou, o que você percebe, assim, que são os principais problemas enfrentados por quem faz gestão orçamentária, né? Já tem essa maturidade, já tem a cultura do processo, mas ainda fazem usando Excel, usando papel de pão, né? Utilizando um arquivo lá no Drive, enfim, não usando a tecnologia como apoio nesse processo. O que você vê, assim, que são os principais ônus para as empresas? Sim, eu vivi isso bem na prática. Bom, lá nós fazíamos, fora a projeção de cenários, né, nessa empresa que eu atuei como controller, a gente fazia todo o processo. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com mais de 200 planilhas, tá? Essas planilhas têm um link entre elas, porque eu tinha que segmentar a receita de venda, a despesa operacional, para poder distribuir, né, para poder distribuir. Então, tinha links, imagina eu juntar 200 planilhas e consolidar tudo isso. Então, o problema de distribuição dessas planilhas, de controle de acessos,
A consolidação já é um trabalho terrível para a controladoria, tá? Eu tenho trauma, praticamente, de fazer consolidação de orçamento em Excel. Por isso que depois que eu saí desse projeto de controladoria, eu disse, não, vamos ter que achar uma solução para isso, tá? Sem contar a questão da segurança, é praticamente impossível fazer projeção de cenários, né? Eu tinha que deixar, por exemplo, quando eu alterava os links das planilhas, eu deixava rodando à noite, de tanto link que tinha que passar nas planilhas, para pegar no outro dia as planilhas com os links ajustados. Imagina que para fazer uma projeção de cenários, eu ia ter que fazer uma cópia desse diretório inteiro, dessa pasta, com essas planilhas, e fazer esse mesmo processo. Eu ia demorar no mínimo um dia para fazer uma projeção de cenários, tá? Aí vocês podem dizer, não, mas por que dá para usar tudo numa planilha só, sem ter links, ok? Mas como é que eu vou distribuir a planilha para o pessoal preencher? Como é que eu vou depois consolidar isso? E se eu tenho realmente um orçamento estruturado, eu corro sério risco de o Excel não suportar todo o processo de planejamento e ali na frente não rodar mais nada. Ou seja, é insuportável praticamente o processo de orçamentação com planilha. Claro que tem muita gente que faz, tá? Mas aí vai depender do tamanho da empresa, do número de contas, centro de custos e gestores envolvidos. Precisava praticamente de uma planilha para gerir as planilhas e de uma outra planilha só para gerir os links. Tem várias planilhas que consolidavam outras, né? Lá no orçamento de vendas tinha uma planilha para cada representante, tinha do supervisor que consolidava do representante, depois tinha mais uma que consolidava o orçamento de vendas e dali que ia para o DRE, mais ou menos assim. É, bem complicado mesmo. E, João Paulo, eu queria ouvir um pouquinho de ti, né? Se tu quiser também compartilhar algum material, falando um pouquinho sobre como a tecnologia pode agregar, então, esse processo, que benefícios ela traz, e claro, né? Falando um pouquinho sobre o ScorePlan, que é uma plataforma voltada aí para a gestão orçamentária, mas não somente, né? Para toda a gestão estratégica, mas focando aí nessa questão da gestão orçamentária. Vamos falar um pouquinho aqui de como que a tecnologia, né, como que uma plataforma como o ScorePlan pode facilitar, né, toda essa parte de gestão orçamentária, né. Primeiro, a questão da segurança. O Mauro comentou ali, quando tu tem planilha, ou tu tem todo um trabalho de ter 200 planilhas, se tu botar tudo numa só, tu vai estar compartilhando toda a informação com todo mundo, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Numa plataforma como a ScorePlan, o que a gente tem? A gente tem níveis de acesso, ou seja, isso a plataforma vai te permitir, né? Desde o acesso, quem que vai poder acessar, restrição de horário, permissões, que usuários que acessam, né? Quem que pode acessar, quem não pode. Além disso, há questões das alçadas e permissões em cada plano orçamentário, né? Vai acessar todo o orçamento e as análises, vai controlar tudo? Não, só pode acessar o orçamento de vendas, algum orçamento, só o orçamento de despesas, né? Quais unidades, né? Quais canais de venda ele vai poder, cada gestor, a gente pode definir o seu acesso. Não, ele é só da unidade 5, ele vai acessar só a parte orçamentária ou de vendas, lá onde tem que jogar a previsão e o realizado, da parte dele, da unidade dele. Então, esse tipo de controle que a plataforma permite, né? E mesmo dentro da hierarquia ali de despesas, ou da hierarquia, né, de vendas, por exemplo, tem um gestor ou um gestor de vendas que trabalha com uma família de produtos, ou com uma região. Então, a gente vai dar acesso ao orçamento de vendas só para aquela unidade, só para aquela região. Então, isso é fácil de fazer com uma plataforma, né, como a ScorePlan. Né? Então, cada gestor acessando só a sua unidade, só o centro de custo e contas que foi dado permissão para ele acessar, né? DRE dentro da própria plataforma, né? Se tem isso em planilha, vai ter que compartilhar isso, ficar enviando e-mail, né, para os envolvidos. Então, o risco de vazamento dessa informação é muito alto, tá? Outra funcionalidade, né, que a tecnologia, a plataforma da ScorePlan permite, é a questão, eu estou montando o meu orçamento, então eu coloco ele em rascunho, mesmo eu tendo dado acesso ao pessoal para acessar, mas ele está em rascunho até eu finalizar,
então, ou se eu preciso fazer uma alteração, então eu simplesmente coloco ele em rascunho e inibo o acesso de todo mundo a estar informando valores, porque eu estou fazendo adequação no meu orçamento, né? Então, isso é muito fácil e rápido de fazer usando a tecnologia. Com a tecnologia, o que a gente tem também? Mais colaboração, né? Essa colaboração, ela fica muito mais fácil, né? Ou eu separo lá em 200 planilhas, ou usando a plataforma, por exemplo, do ScorePlan, eu posso ter vários gestores alimentando o meu orçamento ao mesmo tempo, né? Definindo as suas previsões, alimentando lá a previsão de vendas por família, etc., né? Questão das alçadas, cada um visualiza só o que precisa visualizar também. Eu posso estar montando e liberando por partes o meu orçamento, então eu posso estar liberando algumas áreas lá para alguns gestores, enquanto eu vou montando a hierarquia do restante do meu orçamento. Então, isso também eu posso estar fazendo, né? Então, isso torna o trabalho mais produtivo também. O acesso, né, por tablet ou celular, então é a mesma segurança com login, com autenticação em 2 fatores, o que ele pode acessar, o que não pode, e ele pode estar, assim, informando, jogando as informações lá, os gestores, alimentando os orçamentos, né, estando em viagem, então isso é muito tranquilo, então essa facilidade de uso é muito importante e a plataforma permite isso também, né. Tem outras facilidades do tipo comentar em cada valor, em cada matriz ali, período de cada orçamento, poder estar inserindo mais informações, comentar, tudo isso ajuda muito também e a plataforma facilita. O orçamento matricial, né, que o Mauro comentou, então, a gente tem um orçamento padrão dentro da plataforma que pode ser utilizado, né, se quiser, mas se não a empresa pode adequar o seu orçamento e montar o seu orçamento, né, cada um dos seus orçamentos, montar essa estrutura desde as unidades que o Mauro falou ali, empresas, filiais, unidades, regiões ali para a parte de vendas, né, ou a matriz de pacotes, centro de custos e despesas para a parte de despesas ali, também tudo isso pode ser montado, né, de acordo com a necessidade de cada empresa, de acordo com a abertura, né, e profundidade que cada empresa, cada controller, cada diretoria quer ver essas informações. Então, isso a tecnologia facilita muito, né, porque é muito fácil ir lá e na definição inserir uma nova unidade ou abrir um centro de custo de despesa novo, né, um pacote de despesas. Então, isso, dentro da plataforma, com a ScorePlan, isso fica muito mais facilitado, né? Flexível, então, usando a tecnologia, a gente tem uma flexibilidade que a gente não teria, né, usando Excel. Montagem de cenários, aquilo que o Mauro falou, ficava um dia copiando o diretório, mudando o link de 200 planilhas. Aqui com o ScorePlan, depois eu vou montar, falar um pouquinho ali, mostrar a tela para vocês, 2, 3 cliques, tu tem um novo cenário todo montado, né? DRE padrão e customizável, então, você consegue usar um DRE que já vem padrão, mas você consegue customizar e atender a necessidade de cada organização. Muito fácil de montar DRE dentro da plataforma do ScorePlan e customizar cada um dos DREs também. Indicadores, o Mauro comentou ali, muito importante, alguns indicadores, né, baseados no DRE. Então, no momento que tu montou um DRE usando a plataforma tecnológica, usando o ScorePlan, com 2, 3 cliques, você já tem um indicador daquela linha de DRE, né? Então, isso, numa planilha Excel, tu vai ter que abrir lá, montar todo um gráfico, fazer fora todo o resto atrelado aos indicadores que a gente tem, que depois eu vou comentar. Não atingiu, por que não atingiu, né? Fato, causa e ação, gerações de correção, tudo isso atrelado aos indicadores também. Rateio de despesas corporativas, hoje, a maioria das grandes organizações, né, tem alguns centros de despesas que trabalham para toda a organização, né? Então, tu ter isso dentro da plataforma, se não tiver, fazer em Excel também esse rateio de todas essas despesas fica muito oneroso, muito trabalhoso, né? Painel orçamentário, que eu vou estar mostrando, é um diferencial também. Link externo para detalhamento das informações de cada, né, orçamento, matriz, período, poder ver detalhadamente essa informação, aquilo que o Mauro falou. Tem as vendas, não espera, não atingiu lá o planejado, não.
tem um detalhamento, eu consigo, através da plataforma, ir lá e detalhar e acessar, por dentro da própria plataforma, acessar um BI que vai me detalhar, mostrar essa informação dia a dia, por exemplo, né? Ou acessar um relatório lá do ERP que vai estar mostrando venda dia a dia. Então, isso são facilitadores, né? E aí, detalhando um pouquinho, montagem de cenários, né? Então, é muito rápido de montar cenários usando, né, o ScorePlan, por exemplo. Então, tu tem várias opções de cópia de planos orçamentários. Então, tu consegue copiar todo um plano. Quando eu falo plano, é todo o orçamento de vendas e despesas, todos aqueles orçamentos que o Mauro comentou, né? Então, numa única tela, tu quer copiar, tu quer popular os valores desse novo plano que tu está criando, desse novo cenário, como é que tu quer levar os valores daquele plano antigo? Ah, não, quero pegar o realizado e levar como previsão para o cenário seguinte, né? Então, a gente tem várias opções aqui, né? Se tu quer copiar toda a parte de permissões também que tu tinha naquele plano antigo para o plano novo, se tu quer deixar ele em rascunho. Então, numa única tela, em questão de minuto, eu copio todo um plano e faço monto todo um cenário novo, né? Eu posso também popular os valores desse novo plano, né? Então, fazendo uma adequação de cenário muito rapidamente, eu pego e copio e jogo um percentual, mudo os valores da previsão desse novo cenário também, tá? Parte DRE, que eu já comentei um pouquinho, né? Mas tem um DRE customizável, então não é um DRE estanque, né? A qualquer momento eu posso estar indo lá e mudando, criando novos DREs. Então, tem um DRE padrão. Eu posso customizar esse DRE ou eu posso criar N DREs para o mesmo plano orçamentário, né? Então, quero um DRE mais fechado, quero um DRE mais aberto. Pode ter os 2 DREs em cada plano, 3 DREs, quantos DREs quiser, né? Além disso, cada um desses DREs, a gente tem algumas coisas que facilitam muito. Eu posso estar customizando a forma que esse DRE vai ser apresentado. Eu posso estar fazendo, então, as colunas que vão ser mostradas. Eu quero ver o previsto e realizado, eu quero ver o budget forecast, eu quero ver as variações, fazer uma análise horizontal, vertical, que colunas eu quero ver, que períodos que eu quero analisar, eu quero ver mês a mês, eu quero ver um consolidado, tudo isso muito facilitado. Então, numa única tela, você configura a forma que você quer visualizar tudo isso. DRE com os múltiplos níveis, ou seja, eu posso estar abrindo um DRE, pegar a receita de vendas, por exemplo, e abrir de cada unidade conforme a hierarquia, ou não, eu vou montar uma hierarquia diferente, consolidando algumas coisas ali. Então, ele é muito fácil de montar e fica muito fácil de fazer isso também, tá? Um diferencial do ScorePlan é a questão da quantidade no orçamento de vendas, né? Tem alguns segmentos, então, que a quantidade, visualizar a quantidade vendida, né, seja por família ou num total, é muito importante. Então, isso, nosso DRE permite fazer isso, né, e visualizar até o valor médio de venda por família, por exemplo, de produtos. Então, aqui, algumas telas mostrando, então, como é fácil, desde a montagem do DRE, a visualização do DRE, aqui as configurações de como eu quero visualizar esse meu DRE, né, quero ver o planejado, o realizado, variação em percentual, variação monetária, eu quero fazer uma análise horizontal, uma análise vertical. Então, são algumas opções que tu rapidamente consegue mudar toda a forma de visualizar o teu DRE. Tá? E a montagem também é muito fácil e simplificada de se fazer aqui na plataforma. O ScorePlan também conta aqui com um DRE chamado Performance, isso é criação do Mauro, né? Então os créditos vão para ele, é uma exclusividade da ScorePlan, é uma forma de visualizar aquele mesmo DRE, só que comparando, né? Comparando o passado, anos passados, períodos passados. Então é uma forma diferente de estar visualizando o mesmo DRE, tá? A gente chama de DRE Performance, que é exclusivo da ScorePlan. Os indicadores que eu comentei, então, estando dentro da visualização do DRE, tu já consegue clicar aqui no íconezinho aqui do gráfico, né? Se tu clicou, tu consegue criar indicador para qual linha do DRE tu quiser. E a partir da visualização do DRE, tu já consegue acionar e visualizar o indicador daquela linha.
Além disso, esses indicadores também, depois a gente tem um painel orçamentário, onde esses indicadores que foram criados no DRE, eles vão aparecer também lá nesse painel orçamentário. Então, muito fácil e simples de estar criando esses indicadores, tá? A partir do DRE. Rateio das despesas corporativas, né, que eu comentei. Então, alguns centros de despesa, tipo administrativo, comercial, marketing, geralmente isso foi uma tendência, né, deles se consolidarem, unificarem e trabalharem. Às vezes tem um grupo empresarial que tem 4, 5 empresas, né, cada uma tinha o seu marketing, né, o seu administrativo. Isso foi consolidado e hoje em dia a maioria, todas elas, tem um único marketing que atende as 4, 5 empresas do grupo, tem um único administrativo, um único financeiro que atende todas as empresas, né? Então, no ScorePlus a gente consegue definir esses rateios, né? Como é que eles vão ser feitos e fazer o rateio automático dessas despesas entre todas as unidades. Na hora que tu vier o lançamento de um valor realizado lá do setor de marketing, já está definido dentro da plataforma como esse valor, né, total de despesa de marketing vai ser rateado, então, para cada uma das empresas dentro da organização. Então, isso é um trabalho que facilita muito, né, porque já tem uma pré-definição e a plataforma vai permitir fazer isso de uma forma muito, muito fácil, né? O painel orçamentário, então, é uma forma visual, onde eu tenho os indicadores do DRE, que eu montei lá no DRE, eu vou estar vendo no painel também, e vai me trazer um resumo comparativo aqui de performance dos demais orçamentos. Então, orçamento de receita de venda, dedução, cada um dos orçamentos, a gente tem uma tela onde consegue visualizar aqui um comparativo da previsão do realizado, né, do ano base, do período base e do acumulado até o período base. Então, a gente configura aqui na hora de visualizar, eu quero ver até o mês tal, e ele vai me trazer todas essas informações. Uma outra questão aqui muito forte que facilita muito é a questão da integração, né? Então, eu consigo importar, se eu já tenho, que nem o Mauro tinha montado lá em Excel, né, toda essa estrutura, a gente consegue importar toda essa estrutura desse orçamento, então, não precisa estar criando do zero. Os valores previstos e realizados também, a gente consegue exportar a estrutura, depois de montar a estrutura do orçamento, exporta, se tu tem esses valores lá na contabilidade, tu consegue já jogar eles, né, exportar eles para esse formato do orçamento e isso trazer, sem precisar estar redigitando tudo de novo, né, então isso é um facilitador também. Exportar os DREs para ter outras visualizações, consegue fazer também. E uma coisa que a gente está providenciando aqui, já está no nosso roadmap, está saindo aqui do papel, é a parte de integração direta com os ERPs, com contabilidade, né? Sistema de contabilidade através de APIs. Então, isso a gente já tem pronta toda essa documentação e a gente vai estar disponibilizando isso, né, em breve, de fazer o quê? Dessa integração ser automatizada, né? Ou seja, não precisa esperar fechar a contabilidade, pode ou fazer no final do mês, ali quando integrou a contabilidade ficou ok, ou lote a lote, dia a dia, isso é uma coisa que a gente vai estar disponibilizando, que vai agilizar ainda mais esse processo da gestão orçamentária. E por que vale a pena, né, investir numa plataforma tecnológica? Bom, o trabalho ele deixa de ser a parte operacional para ser mais intelectual, né? Ou seja, tu vai estar analisando dashboards, né, de indicadores, vai estar analisando DRE, tudo isso de forma mais automatizada. O foco fica na análise e não na construção. Né? Em vez de tu perder lá 2, 3 dias, que nem o Mauro disse, copiando umas planilhas, mudando os links, não. Tu vai estar só consolidando as informações e fazendo as análises dentro da plataforma. Essa automatização desse processo diminui as falhas, né? Diminui erro de estar esquecendo um link, de estar informando no lugar errado, né? Então, fica tudo muito mais assertivo. Mais produtivo, então, essa perda de tempo que se tinha consolidando, isso não tem com uma plataforma, tu já está fazendo dentro da plataforma, não precisa consolidar, né? Ela é colaborativa, cada gestor vai atuar na sua área, isso vai estar tudo consolidado automaticamente, né? Então, o resultado vem muito mais rápido, né? Então,
vai estar focando no resultado, em fazer as análises, gerar os indicadores, fazer plano de ação, analisar o DRE, porque o resto do processo já vai estar sendo executado de forma muito mais organizada, né? E a questão de se adaptar. Então, a facilidade de criar cenários, né? De tu analisar essas projeções, as tendências, probabilidade de fazer ajustes no curso ao longo do tempo. Então, uma plataforma tecnológica, como eu disse, para copiar um cenário, 1 minuto você copia um cenário, né? E aí, claro, ajusta valores, enfim, projeta percentual de crescimento muito rápido lá para os meses. Então, essa facilidade e rapidez de se adaptar a novas situações, né? Se tu não tem uma plataforma tecnológica, tu vai levar uma semana para fazer isso, né? Ou mais, né? Então, esse tempo, essa rapidez de se adaptar também é muito importante. O Score Plan não é só orçamento, né? A gente está falando de orçamento, mas vou dar aqui uma palhinha, né? A gente faz toda a parte de planejamento estratégico, né? A plataforma do Score Plan hoje, ela é uma plataforma mais completa hoje do mercado, porque ela trata tanto a parte estratégica como a parte de gestão financeira também, né? Então, trabalhamos com metodologia ágeis e tradicionais, BSC e OKRs, é muito fácil de usar, muito intuitivo, a gente integra, né, com APIs, com os ERPs e outras aplicações externas, toda a informação, ela está num único local, então a gente vai ouvir a Gisele depois, falando do case da Bertolini, desde a parte de que a gestão, o planejamento estratégico, né, e o Mauro comentou que a parte orçamentária, ela parte lá da perspectiva financeira, do que a empresa, né, planejou estrategicamente que ela quer atingir, e aí a orçamentação toda, planejamento orçamentário base, parte disso também, né? Então, a gente tem tudo isso dentro do Score Plan, desde a parte de uma análise SWOT e outras análises iniciais de market share, de concorrentes, para daí chegar numa SWOT, cruzar a SWOT da SWOT, gerar os objetivos do planejamento estratégico e dali gerar indicadores, ações e projetos também. Então, toda a parte de projetos oriundos, fez todo um planejamento. Bom, esse planejamento tem alguns objetivos. Esses objetivos, naturalmente, vão gerar projetos e ações, né? Isso tudo tu consegue gerir dentro da Score Plan, né? Então, essa visão toda, né? Riscos, ocorrências e muito mais coisas. Então, hoje a Score Plan, a gente tem mais de 130 clientes espalhados em todo o país, são mais de 4.000 usuários, né? Então, aqui algumas empresas, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul, bastante também, né? E dos mais variados segmentos, então, indústria, comércio, distribuição, alimentos, né? Então, de todos os segmentos. Então, é isso, pessoal. Passar a palavra para Gisele, então, controller do Grupo Bertolini, que vai estar nos falando um pouquinho, né, do case da Bertolini no uso do Score Plan também, tá? Obrigado, pessoal. Para não ficar aquela coisa do pai falando bem do filho, a gente trouxe a Gisele aqui, que não está ligada à família, digamos assim, né? Não, é uma cliente da Score Plan, né? Com o grupo Bertolini, para justamente trazer esse case aí e falar na prática como é que está funcionando lá. Acho que tu só pausa o compartilhamento de tela. Eu vou liberar o microfone da Gisele aqui também. Gisele, fala aí um pouquinho para nós sobre quem é a Bertolini, o que vocês fazem, quanto tempo que estão no mercado, que desafios que enfrentavam aí fazendo a gestão orçamentária. Não sei se antes vocês faziam em Excel ou se faziam através de alguma outra ferramenta. Então, contextualiza aí um pouquinho para quem está nos ouvindo, por favor. Sim, eu vou falar um pouquinho da Bertolini, mas ficou bem, acho que vai ser bem bacana, né, o que o Mauro trouxe, que já deu ali para, de uma forma bem transparente, as etapas para a gente fazer o planejamento, e depois o João Paulo já ajudou, né, porque tudo que ele falou a gente está seguindo, viu, e está dando certo, a gente está usando bastante lá. Vamos lá, então, para o pessoal entender, então, um pouquinho, né, do que é o Grupo Bertolini, para contextualizar esse nosso processo, até para entender a questão da orçamentação. O Grupo Bertolini ele já tem 52 anos de atuação e a gente trabalha em 3 segmentos, de metal mecânico, moveleiro e serviços, que é a logística. Então, a gente contempla 5 unidades de negócio, que é a Bertolini Móveis de Aço, que
faz cozinhas de aço. A Bertolini Sistemas de Armazenagem. Temos uma unidade chamada Usber, que fornece tubos de aço. Temos a Logber, que aí é logística. E temos a Eviva, que faz móveis planejados, que não é aço, tá? A gente vai ficar tudo no aço. E a gente tem também 3 subsidiárias no exterior. Então, nós temos uma no México, Colômbia e Estados Unidos. Essas unidades aqui no Brasil, elas estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Colatina, e também temos uma unidade em Pernambuco. Hoje a Bertolini está contando atualmente com 1.140 funcionários, né, aqui no Brasil. E a gente, falando assim, né, dá para entender que o processo de planejamento estratégico como um todo e a gestão orçamentária não é algo tão simples. E o Mauro dando o seu depoimento ali, eu lembrei de como a gente fazia e ele comentando nessa integração de planilhas, e é natural, né? Eu acho que todo mundo começa com esse processo, assim. Mas dependendo do tamanho do segmento e quando tu começa a amadurecer esse processo, tu vai ampliando mais as informações e dados. E acaba sendo até desumano, né? Para a pessoa que fica em cima disso e fazendo toda essa ligação. Então, também estou falando da minha experiência de carreira, não só do case do Grupo Bertolini, mas voltando para a Bertolini, nós temos, então, desde 2020, né, a gente conseguiu aí, temos a Scorplan como nosso parceiro, e que está nos ajudando e está dando um outro patamar nesse processo, assim. Então, a gente também trabalhava de forma manual, era Excel, e em função de todos esses segmentos, em função de todos esses movimentos, não tinha como ser muito algo colaborativo, então ele era de forma centralizada, poucas pessoas tinham contato com esse processo, recebiam algumas diretrizes e basicamente ele era feito dentro da área administrativa. Então, ao longo do tempo, isso também com a demanda e com as dinâmicas e com todo esse movimento, se percebeu que não tinha mais como, né? Isso já não atendia muito. E acabava meio até que perdendo, assim, um pouco da essência do fazer sentido, porque tu acabava não fugindo muito das tuas expectativas do que tu planejou e versus do que estava acontecendo. E era uma visão mais curta também, não era uma visão a longo prazo, como a gente vem trabalhando agora, com uma visão de 5 anos. Então, sempre se olha o ano seguinte de forma mais detalhada e um acompanhamento muito alinhado com o que o Mauro trouxe, um acompanhamento mensal e a parte da gestão orçamentária ela é diária praticamente, e depois a gente trabalha os 5 anos. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né? Então, hoje até eu fui levantar os dados aqui, só para a gente, até de curiosidade, para saber, meu Deus, deixa eu ver quanto de informação a gente está trabalhando e está movimentando. Então, a gente começou com a plataforma para fazer o planejamento, a gestão orçamentária para 2021. Estamos indo no 2º ano para 2022. Extremamente feliz, porque a gente já criou mais uma maturidade nesse sentido de conhecer o conceito da ferramenta e nós internamente, né, estar mais maduros com esse processo. Então, assim, eu vou falar da gestão orçamentária, que é o foco aqui, mas depois eu vou falar no geral, porque ela está ligada com o planejamento estratégico, né? Mas a gente tem hoje mais ou menos 120 pessoas envolvidas nesse processo da gestão orçamentária e 45 pessoas que eu chamo que são diretas, que elas entram na plataforma para alimentar a plataforma. Então, assim, a gente tem mais de 130 centros de custos, ou seja, se eu pegar 50% desses centros de custos, eles são compartilhados entre as 5 unidades, então isso aumenta muito mais. Então, imagina fazendo esse detalhamento tudo em Excel, né? Só que a gente só conseguiu chegar nesse nível de detalhamento, de gestão, porque a gente tem uma plataforma para nos ajudar. Porque aquilo que o Mauro comentou no início, que antes dos processos tem um processo de analisar a parte contábil.
que é a parte de plano de contas e a parte de centro de custos. E que eu sempre digo, né, o plano de centro de custos, ele é o gerencial. Ele é o que alimenta a área da controladoria e é o que alimenta. Então, como não se tinha uma ferramenta nessa magnitude para nos ajudar, a gente tinha poucos centros de custos, e aí, dessa forma, a gente não tinha como ter muito detalhamentos. Então, a gente não tinha como abrir mais detalhes, não dava muitas informações para os gestores, as informações eram muito escuras, até para a gente tomar uma decisão e analisar lá o DRE, margem de contribuição, por segmento, por cliente, por várias coisas que a gente consegue fazer a partir do planejamento desses desdobramentos. Então, assim, para nós está sendo muito importante. A gente começou um processo desde revisão de plano de contas, revisão de planos de centros de custos, fazendo com que esses centros de custos eles refletissem para nós, principalmente a nossa área fabril, a fábrica, olhando então os processos que passavam os nossos produtos, que dos 5 segmentos que eu comentei com vocês, 4 é indústria. A gente reformulou todo esse processo. Em cima disso, a gente começou a reformular até a própria hierarquia de gestão. Quem eram os gestores, supervisores, começou, então, a disseminar uma cultura interna de conhecimento desses dados e informações, porque elas eram mais centralizadas. Então, a gente vem trabalhando bastante nessa ferramenta. Eu não posso dizer que a gente usa 100% do que o ScorePlan tem a nos oferecer, porque a gente não tem condições e nem maturidade para usar tudo ainda. Nós estamos indo para o 2º ano já de uma forma, avançamos muito, e temos muito que avançar ainda. Então, assim, vou esperar para ver as perguntas, para tirar as dúvidas, porque eu acho que tanto o Mauro quanto o próprio João Paulo demonstrou exatamente, o Mauro a parte dos processos e o João Paulo a ferramenta. A gente segue muito isso, a gente faz esses processos, essas etapas, e a gente usa a ferramenta, vou fugir um pouquinho agora aqui, se vocês me permitirem, só do foco da gestão Claro. orçamentária, mas a gente usa a ferramenta, toda a nossa parte de estratégia, ela está dentro da ferramenta. Então, começamos agora, já estamos em andamento da gestão orçamentária e começamos antes a revisão do planejamento estratégico, que é onde saem as diretrizes para que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, a gente trabalha basicamente todos os módulos já dentro da plataforma. Nós temos, então, um mapa estratégico, a SWOT é feita ali, os nossos indicadores, temos acompanhamentos mensais dos indicadores, toda a parte de projetos, as ações, está vinculadas ao nosso mapa estratégico. Então, assim, muito, muito bacana. E a plataforma, ela permeia toda a organização. Nós temos acessos desde os acionistas da companhia até o analista, o usuário, que tem acesso a 1 ou 2 indicadores. Isso é algo que o que a gente mais procurou e nos chamou a atenção era realmente uma plataforma que nos desse essa segurança, que nos desse tudo que o João Paulo falou, que tivesse essas questões de permissões, de alçadas, que módulo pode acessar, que módulo não pode acessar. Então, a gente tem ela, todo mundo utiliza, toda a nossa diretoria executiva está ali no celular diariamente, olhando. Nossos dados, né, nós já temos a integração direta com o RP, então a contabilidade faz todo o processo dela, de fechamento do mês. No mesmo instante, a gente já tem ela dentro do ScorePlan, os DREs gerenciais, os indicadores, tudo são alimentados. Nós seguimos, Mauro, ali, conseguimos fechar no 5º dia útil e liberamos isso para todos os gestores. É muito legal, porque ela é automática, eu não tenho mais aquele questão de Excel para um lado, Excel para o outro, pastas na rede, quem tem acesso, quem não tem acesso. Muda uma informação, a gente esqueceu de atualizar o Excel, foi para a apresentação, as apresentações também a gente utiliza do ScorePlan, a gente está nas reuniões com acionistas, reuniões de conselho, é essa plataforma que a gente abre. Então, assim, para nós foi muito, muito, muito importante. Então, o orçamento a gente sofreu muito, muito mesmo. A gente não tinha condições de chegar no nível de detalhe
no nível de informações para os gestores poderem tomar as suas decisões. A gente observa que ela nos traz segurança, como eu comentei, que era um ponto que eu acho que é muito importante, era o que a gente mais tinha, porque todas as informações sensíveis e necessárias, a vidinha, né, a foto da organização ali, de 5 anos e até mais, ela está ali dentro da plataforma, é super flexível. Nós temos um engajamento muito legal, então o nosso orçamento, posso dizer para vocês que a partir de 2020 ele virou colaborativo, todas as pessoas estão engajadas e trabalhando, e tenho certeza, a gente tem bastante ainda para evoluir, porque não é um processo fácil, né? Nas próximas etapas que o Mauro foi colocando ali, se a gente for observar, tem muitas atividades. E é isso que é legal e que eu acho que a ferramenta nos permite, na verdade, ela nos permite olhar, poder analisar, fazer uma discussão mais clara do que ficar alimentando o Excel e estar preocupado para ver. E, ao mesmo tempo que já gera o cenário, já gera os DREs, a gente consegue analisar. Então, a gestão orçamentária, a responsabilidade dela dentro do Grupo Bertolini fica na controladoria. Eu fico puxando esse processo, e o que é legal? Hoje a gente nós já passamos pela etapa da análise da comercial e da capacidade produtiva. Agora a gente vai atrelar essas duas, e eu já liberei para eles fazerem o orçamento do pacote de gastos gerais, porque a gente dividiu em 2 grandes grupos, os gastos gerais e de mão de obra, que está relacionado a headcount, que a gente faz de uma forma em conjunto com uma pessoa do RH, com o gestor e com a controladoria, para a gente fazer esse link. Então, todo o restante, que é os gastos gerais, já está liberado, eles já estão orçando, já estão alimentando a ferramenta e eu já estou olhando. Então, é isso que é bacana, porque ao mesmo tempo que eles vão fazendo essas informações, eu consigo identificar se eles estão seguindo as diretrizes que a gente já passou, se tem alguma coisa que está muito fora, então a gente já entra em contato, já ajusta, e conforme eles vão alimentando e eu vou alimentando, eu já vou gerando os cenários dos DREs, vendo se aquilo vai atendendo. Então, facilita muito, 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 é muito ágil e nos deixa muito mais tranquilo em questão da assertividade dessas informações. Pegando esse teu depoimento aí, a gente pode dizer que, de certa forma, o Excel ele acabava boicotando, né, o crescimento de vocês, porque ele não deixava que vocês agregassem mais maturidade nesse processo de gestão estratégica, justamente por conta das limitações, né? Exatamente. E outro ponto bem importante é para os próprios profissionais que estão envolvidos nisso, né? O quanto eles têm a oportunidade de analisar aquelas informações, de entrar numa roda de discussão mais estratégica, levar o pensamento mais para a estratégia. Então, é isso que a gente observa também, esse nível de maturidade. Isso certamente gera mais engajamento também, porque antes isso não era tão compartilhado e tão colaborativo. Então, digamos que as pessoas apenas seguiam, né, as orientações que recebiam, né, faziam aquilo que era pedido, mas não tinham, talvez, o total conhecimento do motivo pelo qual elas faziam, né, e qual a importância. Isso é realmente, Camila, porque é como eu falei no início, assim, então, como que era esse processo, né? Esse processo, ele era centralizado. Ele ficava, então, se dizia, esse processo é top-down, mas não era só o fato de ser top-down, era o fato de como tu vai disseminar mais isso. Porque, vamos lá, a gente começa a receber essa demanda ali por setembro, outubro, chega novembro e enlouquece qualquer organização. Cadê o nosso planejamento? Cadê a gestão orçamentária? Como vamos fazer? Por onde a gente começa? Tu pega as principais diretrizes que vêm, que é crescimento em volume e venda, um EBITDA mínimo, e assim tu vai. E aí cai lá para 3, 4 pessoas fazer o desdobramento. E depois tu começa no mês, né, mês a mês, a chamar o gestor e cobrar, mas eu nem fui envolvido, vocês colocaram esse número, mas é até porque não tinha como fazer tudo isso, né? Então, o que é muito bacana que a gente observa, assim, claro, a empresa, isso também acho que é importante falar, a empresa também
ela abriu, né, ela observou que ela precisava fazer algumas mudanças. Então, está tendo uma mudança cultural também internamente. E com isso se observa-se o quê? Que as pessoas estão realmente mais engajadas, aquilo faz sentido, e tu nem termina de fazer alguma informação ou de fazer os dados do mês, eles já estão querendo saber a informação, vamos lá. Ou daqui a pouco tu nem fez a integração correta, assim, ou fez um lançamento, tem que fazer um ajuste, eles já estão questionando, por que esse valor? Eu já estou estourando, olha só esse relatório, ou quem sabe cria um outro relatório. Então, assim, tu percebe que eles estão engajados, e te falta até fôlego, porque daí tá todo mundo ali dentro, assim. Mas é muito legal. Tá sendo super, olha, muito, muito bacana. A gente observa o nível de maturidade que a gente está em um ano eu vou colocar um ano, porque é um ano que a gente colocou e veio acompanhando, assim. Muito, muito legal. A gente começou ali com 20 usuários, né? Hoje nós estamos com 60 usuários usando, e já percebemos que mais gente pedindo, e a nossa intenção é essa, a gente quer aproveitar que a gente tem essa plataforma que tem muita coisa para nos oferecer, e que ela seja a nossa plataforma estratégica dentro da companhia. E é para esse caminho que a gente está andando. E pelo que tu falou ali, né, Gisele, tá tudo junto, né, tudo uma sequência, gerou uma mudança, né, de cultura dentro da empresa. E eu queria pegar esse gancho e ouvir-te assim, porque antes era muito concentrado, né, na controladoria, né, então acho que teve uma mudança também deve gerar uma mudança de uma controladoria operacional para uma controladoria mais estratégica, né, porque operacional tu consegue, né, sendo um orçamento colaborativo, tu consegue envolver mais pessoas, né, tendo essa possibilidade com alçadas, com permissões, cada um fazendo a sua parte. Desse lado operacional, que antes estava só com a controladoria, tu acabar envolvendo mais gente e o controle ficar um controle mais estratégico. E teve essa mudança também ali na Bertolini? Sim, sim, exatamente isso. Exatamente isso. E não só na área da controladoria, mas isso me chegou para as outras áreas, de levar essa perspectiva mais estratégica, de levar para uma discussão, para um pensamento mais estratégico. Então, aquilo que, né, que a gente comenta, mas que crescimento, mas para onde a gente vai, como vai, o que está acontecendo, vamos buscar mais informações. Então, em vez de tu baixar a cabeça e ficar colocando números, ou, coloca esse número mesmo, sabe? Tu não escuta mais isso. Tu escuta muito mais, assim, vamos chamar mais aquela área, vamos chamar mais outro, vamos ver se a gente tem mais alguma informação para a gente trocar, de que a gente vai ser cobrado por esses números, a gente vai ter que responder, vamos ser mais assertivo, vamos buscar outra informação. É isso que a gente conseguiu observar ao longo desse ano. E nesse movimento que a gente está agora, do planejamento, e o Mauro pode me ajudar, porque o Mauro, ele, né, é o consultor lá na Bertolini, então ele ajudou todo esse processo da construção. Então, ele também pode dar o depoimento dele como um terceiro, que é uma peça-chave lá para que a gente está fazendo esse processo, mas é isso que a gente observa nesse momento que a gente está começando o segundo com a plataforma. Então, as próprias pessoas já estavam angustiadas lá em setembro, nos perguntando, vocês não vão liberar o plano? Quando que a gente vai começar a falar sobre isso? E outra coisa que eu acho que é bem importante, e o Mauro pode contribuir, vocês observaram que eu falei que a gente está num segmento aí e que a gente está no meio de uma commodity, né, na nossa cadeia de valor, né? Então, o aço, ele não foi nada, como vários outros insumos, mas ele não foi nada legal com a gente nesse período aí de Covid. Então, nossos cenários, eles mudaram drasticamente. A gente teve unidades de negócio que foi favorável a esse movimento e teve outras unidades de negócio que não foi. Então, a gente teve que revisitar o nosso plano, que é isso que é importante ter essa plataforma, porque ela se torna flexível e tu pode montar esses cenários. Então, teve uma unidade que a gente teve que revisitar ela 100% e a gente refez o orçamento dela 100%. Então, hoje, o que a gente faz? Eu tenho lá o cenário inicial que a gente montou, né, no final do ano de 20 para 21,
tem um que a gente revisitou para todo o segundo semestre e ainda eu tenho por trimestre que a gente está revisitando, em função desse movimento. Então, assim, isso seria impossível a gente ter feito da forma que a gente trabalhava antes. A gente teria uma ideia, olha, vai mais para isso ou vai mais para esse sentido? Não teria como a gente ir para um caminho mais assertivo, tomar uma decisão mais segura. Claro que planejamento é planejamento, nada é 100%, mas tu tem várias formas para mitigar tudo isso. Então, se a gente não tivesse essa plataforma, se a gente não tivesse alimentado dessa forma, a gente não teria virado tão rápido assim, ter montado esses cenários. Quer contribuir com algo, Mauro? Sim, acho que além de todo esse processo da plataforma em si, a Bertolini, nesse período, ela passou por um processo de profissionalização muito grande. Era uma empresa familiar com uma gestão, né? Então, o contratado, teve uma profissionalização da gestão, teve uma estruturação de controladoria, porque antes tinha até um orçamento, mas não existia uma área de controladoria, tivemos que reestruturar o centro de custo, e tudo isso foi ao mesmo tempo, em questão de 4 meses, nós tivemos que colocar tudo, virar a chave desse jeito. E realmente, se nós fôssemos fazer, eu não consigo nem imaginar fazer isso em Excel, não ia ter como, nós não iríamos conseguir. É legal ter esse feedback de ti, Gisele, comentando que mais pessoas querem utilizar. Isso é muito legal, isso mostra que as pessoas também estão engajadas com a plataforma. E isso é bastante importante, a gente vê o quanto isso é crucial para que o processo dê certo, né? Para que ele vá adiante, para que evolua. Então, bem legal ter esse teu feedback aí de que as pessoas dentro da Bertolini querem usar o ScorePlan, querem ter conhecimento, né? Querem avançar realmente. E se fosse para colocar assim em tópicos os principais ganhos com a adoção do ScorePlan, o que você diria que foram assim para a Bertolini em termos de produtividade, receita, mais agilidade nesse contexto? Olha, com certeza, assim, agilidade, né? Mas é aquilo que eu falei desde o início, a gente tem, e de novo, né? É nós, né? A nossa carreira. É muita questão da segurança, né? Não só a segurança, quando eu estou falando em questão de permissões de visualização, mas a segurança das informações, dos dados, a assertividade disso para te tomar uma decisão, para que caminho tu vai andando. Então, eu acho que muito relacionado a essa segurança nesse sentido, claro que a agilidade, mas da forma que se trabalhava com várias planilhas ou até outras ferramentas para ajudar, isso é muito vulnerável. Então, qualquer imputação de dado, qualquer movimentação de dado, toma uma decisão que ela pode ser muito drástica ali na frente. Então, eu falo um pouco na segurança disso, a questão da assertividade, né? Mas a flexibilidade da ferramenta e a agilidade dela. Então, assim, é como o Mauro falou, e eu também não imagino como teria sido esse movimento que aconteceu, porque foi um movimento muito grande nessa primeira virada, mas ok, a gente fez a primeira virada. E aí a gente entrou num período com muitas incertezas e muita mudança. Então, eu não consigo, para vocês terem uma ideia, a gente lançou de 5 a 6 listas de preço no mercado, coisas que tu lançava 2 vezes por ano, tu lançava coisas pontuais. Eu não teria como fazer isso se eu não tivesse essa plataforma para nos ajudar, porque rapidamente tu vai lá e coloca a tua matéria, isso impacto da tua matéria-prima é quanto? Tu vai lá e substitui isso, tu já tem um novo cenário e já te indica para que caminho tu está indo. A gente está tendo a gente vai ter que, sei lá, ter reduções de quadro em uma determinada área, só que não é uma redução, é uma redução significativa. Quanto isso vai impactar? Então, assim, é imensurável, assim, como te dizer, para nós é extremamente importante, porque hoje não tem como vou ver, vou analisar, estou vendo, não, tu tem que ser rápido, tu tem que ser ágil, tu tem que ser flexível. Então, é nesse sentido, assim, que eu vejo essa ferramenta, na verdade, essa plataforma toda, né, dentro do Grupo Bertolini, assim, em todos os sentidos.
E a gente está revisitando agora o planejamento, estamos reorganizando as estratégias que a gente chama de curto prazo, que se começam a já trabalhar nela, e olhando para o cenário de 5 anos para frente. Então, ela está tudo integrada e fica tudo muito mais claro, fica muito mais fácil para toda a organização entender. E até ela, o que também é muito importante, eu acho que trazer aqui, o conceito que a plataforma foi desenvolvida, né? Porque a gente tem muito problemas de conceituais ainda. Então, assim, a plataforma ela foi desenvolvida num conceito, né? Trazendo toda a parte legal e as melhores práticas, e ela te induz a seguir esse caminho. Então, isso é muito importante também. Então, é esse movimento que eu acho que também foi muito importante, porque a gente tinha e ainda a gente tem muito problemas conceituais, quais são as melhores práticas, o que para esse segmento seria mais adequado, o que para outro segmento seria mais adequado, e a plataforma nos auxilia muito nisso. E ela é muito intuitiva, e é isso que eu também queria comentar ali, quando a gente falou que as pessoas estão querendo utilizar a ferramenta, estão engajadas, porque tem que fazer sentido, mas tem que ter uma clareza, porque no primeiro momento se pensa assim, a gente vai pegar uma plataforma, ela vai resolver todos os nossos problemas. Não é nada disso, né? Então, tem que ter uma clareza muito importante desses processos internos, do que realmente a gente quer, do que a gente quer enxergar, qual é o tipo de dados, de informações que a gente precisa que faz sentido para a organização. E aí tu vai e entende a metodologia e o conceito da plataforma. E aí tu junta os dois. A partir do momento que tu faz isso, os usuários vão começar a entender que aquilo é bacana, aquilo está ajudando ele, aquilo está fazendo sentido, e aí ele passa a ser o teu melhor aliado, assim. Então, é isso que eu vejo como um sucesso para nós, assim, né? E eu falo um sucesso porque a gente é responsável como controller, a nossa área é responsável por isso, né? Então, é muito importante para nós entender e é aquilo que eu falei, é toda a organização, eu tenho desde os acionistas, conselhos administrativos, né, que são pessoas externas, e até os usuários usando a ferramenta. Então, isso é muito importante, porque está fazendo sentido, a gente percebe que vamos evoluir muito mais e estamos no nível de maturidade. Bem, não sei se eu te respondi, Camila. Sim, me respondeu. É muito importante poder contar com o apoio das pessoas, né, na utilização da plataforma, porque já é meio caminho andado. Se você tentar impor uma metodologia, impor uma ferramenta e as pessoas não se adaptarem a ela, o processo não vai para frente, né? A gente já teve casos, já viu isso acontecer na prática. Então, saber que as pessoas querem usar, que elas gostam, que elas se engajam, é bem legal para nós, assim, e com certeza faz todo sentido para vocês e funciona, né? Não sei se o João Paulo e o Mauro querem comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, alguma pergunta aí para a Gisele, ou complementar. Mauro. Eu acho que a gente já falou muito, né? Eu acho que a Gisele, como depoimento de cliente, até uma coisa que tu tinha me comentado, né? Nas empresas onde eu atuava, onde eu atuo, que adotavam o Squad Plan, que ganhos a empresa teve. Né? Eu acho que a Gisele colocou muito bem ali, né? Tudo isso aí realmente ela permite. Mas vai muito reforçando que da gestão, né? Tem que ter, no caso da Bertolini, isso foi auxiliado, tem problemas culturais, toda a empresa tem, mas a gestão puxou isso, a direção executiva puxou para esse modelo de gestão, tá? Então, tem que ter o padrinho, não adianta, sempre tem que ter para patrocinar o projeto, né? E também para que as pessoas se comprometam, né, com todas as etapas do processo. Tá? Então, tudo sempre passa pela gestão para viabilizar todo esse modelo, tanto é que, como a gente falou de manhã, muitas empresas ainda não fazem um planejamento orçamentário, e olha só, é estatística, tá? Tem um percentual muito alto que não faz, tá? E das que fazem,
85% fazem o planejamento orçamentário, mas não fazem o planejamento financeiro. Então, para ver como ainda é bem difícil chegar no nível que a Bertolini chegou. João Paulo, queres contribuir, fazer alguma consideração? Daquilo que a Gisele, né, o depoimento da Gisele, é isso que a Score Plus se propõe, né? Tem que ter toda aquela segurança da informação que tu falou, né? Da informação estar correta, né? Que é bem importante. E a questão de ser fácil de utilizar, né? Para ter o pessoal engajado também tem que ser fácil de utilizar, né? Tem que ser uma coisa, digamos, ter uma experiência, né? O usuário tem que ter uma experiência boa, né? Se é uma coisa que vai trazer dificuldade para ele, que é muito complexa, também isso não engaja, né, o pessoal. Mas bom ouvir que o pessoal está engajado e que estão usando bastante, querem mais gente quer usar, né, porque realmente é essa a nossa proposta da Score Plus. Tornar o uso da tecnologia fácil, né? A gente sabe que o orçamento é complexo, tudo que tem por trás ali da plataforma, né? A gente sabe dessa complexidade, mas para o usuário tem que ser uma coisa mais fácil, né? E essa é a nossa proposta, de facilitar cada vez mais o uso, né, da tecnologia. Tem que ser assim, a tecnologia tem que ser uma coisa fácil para ajudar as pessoas, não um complicador, né? Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né, pelo teu depoimento aí. Isso é bem gratificante para a gente também. O que a gente percebe também, a gente tem um mito muito grande nessa questão de gestão orçamentária, né? Que nem o Mauro falou, a gente tem poucas que fazem, e quando fazem, pelo fato de ser algo também que é um pouco trabalhoso de fazer, ou de pegar todo o envolvimento, mas a partir do momento que tu tem uma plataforma que te ajuda e te auxilia, começa também, que é aquilo que eu falei, o conceito dela, ela te induz e te ajuda a fazer, então acaba ficando mais fácil, né? E não é nem um bicho de 7 cabeças, e nada vai ser feito 100% e vai ser a melhor coisa no primeiro ano, tu tem um processo de evolução. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa plataforma nesse sentido também. E aqui a gente deu um case da Bertolini, eu trouxe grandes números de centros de custos, mas é no sentido de dizer que mesmo com tantos detalhes e segmentos diferentes, a gente consegue fazer e nos ajuda. Mas uma pequena empresa, né, vai fazer também da mesma forma e vai crescendo. Então, tipo, tem muito um mito assim, eu não tenho planejamento estratégico, eu tenho gestão orçamentária. Se eu tenho gestão orçamentária, mas por que caminho eu começo? Começa com o que tem, começa estruturando, segue o processo, vai amadurecendo. E a plataforma, que né, eu já comentei aqui, vou falar de novo, estou sendo... ela te indica, ela te dá os caminhos, assim. Então, eu acho que, nossa, se tivesse essa aí lá no início do nosso sofrimento, né? A gente... né, Mauro? Mas é muito bacana, assim. Eu até quero parabenizar vocês mesmo por esse movimento, por colocar... porque ela ajuda, ela te auxilia, e tem que começar, não tem que ter medo, tem que tirar esses mitos, tem que começar a pegar teu centro de custo, se não tem, vamos construir alguns, vamos seguindo, vamos fazendo, porque ela vai te ajudar bastante, assim. Então, bem bacana. Pessoal, vamos começar, vamos virar esses números que o Mauro falou aí, esses estudos aí, vamos virar isso, que é o primeiro passo. Se não tem planejamento estratégico e não tem gestão orçamentária, se depender de nós, começamos pela gestão e depois seguimos para o restante. E aí a gente convence o pessoal, né, que aquilo faz sentido. Sim, esse é um dos nossos objetivos, mudar esse número aí, ou pelo menos ajudar a mudar esse número, né, fazer a diferença. Muito obrigada, Gisele, muito obrigada pelo teu depoimento. A gente realmente fica muito feliz aí com esses relatos que tu trouxe, porque valida o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 3 anos aí que a gente vai comemorar no próximo mês. Então, muito obrigada pela tua participação, por ter topado passar essas quase 2 horinhas aí com a gente, falando sobre gestão orçamentária e trazendo esses dados aí do Grupo Bertolini.
Eu que agradeço os colegas por ficarem aqui também, né? Eu tenho meu contato, se alguém quiser, puder colaborar, ajudar em alguma coisa, estou à disposição e contem comigo no que precisar. Vocês também, no que a gente pretende continuar apoiando o crescimento de vocês aí por muito tempo, então contem conosco. Obrigada. Mauro, obrigada mais uma vez por tua segunda participação hoje, né, aqui com a gente. Então, obrigada por essa dedicação e empenho em trazer esse teu conhecimento que é impagável, digamos assim, né, e que a gente não consegue em nenhuma aula, né, porque é um conhecimento adquirido de experiência. Então, te agradecemos aí. E obrigada, João Paulo, também, que está aqui agora com a gente, que é o CEO aqui da ScorePlan, e apresentou a nossa plataforma, conceituou ela, né, desde o início. Então, obrigada também a todo mundo que está aqui, que participou do nosso webinar. Amanhã eu vou mandar um e-mail para todo mundo com os contatos de todas as pessoas, né, que participaram aqui dos nossos webinars, porque muita gente está me pedindo contato, está me pedindo gravação. Então, eu estou esperando a gente finalizar, que a gente tem mais um daqui a pouquinho. E amanhã eu compartilho, então, com vocês os contatos. Vou colocar o e-mail da Gisele também, caso vocês queiram trocar uma ideia com ela. Vou colocar os nossos contatos também, caso vocês queiram conhecer mais a nossa plataforma ou queiram conversar com a gente sobre gestão orçamentária. Então, se conectem conosco além desse webinar. E convido vocês para ficarem. Às 19 vai ter um webinar com um conteúdo um pouquinho diferente. A gente vai falar mais sobre gestão da qualidade, sobre sistemas de gestão, sobre ISO 9001, também sobre como a tecnologia pode ajudar aí nesse processo de gestão da qualidade, olhando para o lado mais estratégico e não só tão focado em certificação. E é isso aí, então, pessoal. Muito obrigada, boa noite. Espero vocês no próximo webinar e contem conosco. Boa noite, obrigado, Boa Gisele. noite, até mais. Até Eu mais. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.